convido a você que fique em pé nesse instante. Vamos entoar esse primeiro louvor também a esse Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Que a voz da criação, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Diga aí, a Deus. Erga a tua voz aí para adorar a Deus onde você está. Olhe aí em silêncio entre você e o Senhor nessa hora. Olha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais essa oportunidade de chegar na sua casa. Amém. Glória a Deus. Declare tua fé, tua gratidão e a tua adoração ao Senhor nessa hora. Amém. Te louvamos pela tua misericórdia sobre nós.
Assim como cantamos esse hino, meus amados, a última estrofe diz: somente Deus eternamente em nós inspira desejo de adorar, a alegria de adorar. Somente Deus, só Ele pode fazer essas coisas. E nós não adoramos um Deus distante, nós não adoramos um Deus que está distante de nós, alheio a tudo que está acontecendo aqui embaixo. Deus está presente em nosso meio, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Jesus, a imagem invisível, né, do Deus eterno, do Deus poderoso. O Jesus que veio, morreu por nós, se entregou por nós. Ele é o nosso Deus presente. Deus está conosco em todo o tempo, em todas as coisas que nós estamos fazendo, agindo. Ele está presente. Nele nos movemos, nele nós nos movemos, nós respiramos, nós existimos. O apóstolo Paulo descreve essas palavras também em Colossenses capítulo 2, quando ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Depois nós vamos ver lá nos versículos capítulo 2, versículo 6. Ora, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, andai nele, radicados, edificados, confirmados nessa fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado para que você não se enrede por filosofias vãs, como essas que dizem que Deus está longe. Não, Ele está aqui. O versículo 9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o versículo 10: também nele estáis, cada um de nós, estamos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Em Jesus nós recebemos toda a divindade, a plenitude da divindade de Deus. Amém? Vamos continuar adorando esse Jesus, então. Tudo que esse cântico fala é algo que deve ser real em nossas vidas hoje. Nós estamos sendo acompanhados por Ele em todos os momentos. Ele é real, Ele é presente em nossas vidas. Verdade que ultrapassa eras, promessa de um futuro bom. Alguém que nasceu para salvar, Jesus. Há uma luz que dissipa as trevas, um reino que para sempre existirá. Libertação de tudo que nos prende. Jesus
me quê, eu chamo quando a luta, canção que traz louvor, a dor, a uma voz que acalma a tempestade. Ele é Jesus, Jesus, caminha nas águas e fala ao mar, no fogo está ao meu lado. Leão e cordeiro, poder e amor, em suas mãos traz minha cura. Jesus, Jesus. Conecte-se com Ele nessa hora. Diga: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és a verdade de Deus. Eu creio que Tu és o mistério de Deus na minha vida. Em Ti nós existimos e nos movemos. Messias, Messias, que salva, a poder em Seu nome, minha rocha, Redentor, a poder em Seu nome. Messias, Messias, que salva, a poder em Seu nome, minha rocha, Redentor, a poder em Seu nome, em Seu nome. Caminha nas águas e fala ao mar, no fogo está ao meu lado. Leão e cordeiro, poder e amor, em suas mãos traz minha cura. Deus caminha nas águas e fala ao mar, no fogo está ao meu lado. Leão e cordeiro, poder e amor, em suas mãos traz minha cura. Jesus, não há outro como Cristo, não há outro como Cristo, não há outro. Dê glórias a Deus, é bem alto. Glórias ao nosso Deus, por Jesus. Os membros da igreja vão se sentar. Você que nos visita, que está presente aqui hoje, que é convidado de alguém, permaneça em pé para a gente olhar para vocês e agradecer. Aqueles que estão também lá, né, nas casas de paz, fiquem em pé também. Quem está na casa de paz pode ficar em pé, lá em cima. Tem mais alguém lá em cima? Amados, dê uma olhadinha para o lado, para cima. Quem está aí na galeria, olha para o lado, para trás. Quanta gente nos visitando, né? Sejam todos bem-vindos. Já cumprimentei ali o Paulo, né? Não tive tempo de falar com os demais, mas todos são bem-vindos, em nome de Jesus. As portas estão abertas para recebê-los, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Lá em cima também, algumas pessoas ali já participando da Casa de Paz. Para quem não sabe, Casa de Paz
toda pessoa que quer receber uma oração, um estudo da palavra, a igreja está se propondo a ir na casa delas, a estar onde elas estiverem, para orarmos com elas, falarmos de Jesus, compartilhar Jesus. E é o que nós temos feito. Existem alguns grupos já acontecendo, e graças a Deus, o Senhor tem trazido várias pessoas ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento da palavra, a se renderem aos pés de Jesus e a desejarem oração e estudo da palavra. Meu amado irmão, membro da igreja, se você ainda não está envolvido com isso, procure o pastor, procure os líderes da igreja para saber como que você participa disso, mas não fique de fora, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso meio. Que o Senhor vos abençoe grandemente, a você, a tua casa. Como diz o apóstolo Paulo, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A bênção vai alcançar a muitos outros através da tua vida. Amém? A gente vai ouvir uma música instrumental, e enquanto ouvimos, os irmãos têm a oportunidade de cultuar agora com seus dízimos e ofertas. Os nossos irmãos vão passar aí perto de você. Você não precisa se locomover, e aí você pode entregar sua oferta. Logo depois a gente estará orando e passando a palavra. Irmãos, graça e paz. Prazer estarmos nessa noite na casa do nosso Deus. Todos são muito bem-vindos. Você que nos visita, como foi aqui falado pelo Heber, é um prazer muito grande poder ter cada um de vocês conosco. Algumas pessoas nós conhecemos, algumas pessoas ainda iremos conhecer, e você é muito bem-vindo. Alegra muito o nosso coração poder tê-los conosco nessa noite, bem como toda a igreja. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. E como a gente tem feito todos os domingos, antes nós nos reunimos aqui na frente, orávamos, pedíamos a Deus, falávamos, nos abraçávamos, chorávamos, buscando a Deus. Nesse momento nós não podemos nos agregar todos aqui, mas você pode fazer isso de onde você está. Se você quer apresentar algo diante do Senhor nessa noite, fique em pé onde você está, se coloque diante do Altíssimo, apresente a Ele o seu clamor. O Senhor está aqui nessa noite. E nós queremos apresentar a Ele a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos, as lutas daquelas pessoas que estão sofrendo, que nós possamos ser instrumentos de bênção. Irmãos, o povo de Deus é movido pelo Senhor, e esse Deus nos move de maneira a sermos instrumentos de bênção na vida das outras pessoas. Então que nós possamos nessa noite nos colocar diante do Senhor, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas, e também intercedendo pela vida de cada pessoa. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Pai Santo, nós te louvamos, te bendizemos, queremos te agradecer, Deus, por essa noite tão especial,
em que o Senhor nos reúne na sua casa para podermos cultuar o seu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de cantar louvores ao Senhor. O Senhor também nos tem dado a oportunidade de trazer, ó Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta como fruto, ó Pai, de gratidão, de alegria, de reconhecimento de que o Senhor tem sido o nosso sustento, de que a nossa provisão tem vindo do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela fidelidade da Tua igreja. Continua abençoando, continua suprindo, continua, ó Pai, sustentando a vida de cada um de nós. Nós não somos nada sem o Senhor, não podemos nada sem o Teu poder. Então, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos e pedimos, Deus, continua abençoando a vida dos nossos irmãos, de toda a Tua igreja. Pai, nós também queremos apresentar a vida do Teu povo, que nesse momento se coloca em pé, buscando o Senhor, se apresentando diante do Altíssimo. Como é bom saber que o Senhor está aqui nessa noite. Como é bom saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Como é bom saber que o Senhor, ó Pai, é aquele que caminha à frente da vida do Teu povo, se revelando, ensinando, sustentando, orientando, demonstrando o Seu poder, graça e misericórdia. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor, Pai, continue nos abençoando. Ó Pai, nós não sabemos e não conhecemos o coração de cada pessoa aqui. Talvez, Senhor Deus, há aqui, ó Pai, corações jubilantes de alegria por estar na Tua presença e na Sua casa. Mas talvez haja no nosso meio, entre nós, corações angustiados, corações sedentos, corações secos, ó Pai, precisando da Tua misericórdia, precisando da manifestação do Teu poder, da Tua palavra, da Tua presença, Pai. Então, que nessa noite, ó Pai, haja um encontro maravilhoso do Senhor com a vida de cada pessoa. Nos abençoa, Deus, ser conosco. Obrigado por tudo, é a oração que fazemos, e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Bem, alguns nomes chegaram aqui pra gente. Wendel, não sei quem é Wendel, Deus abençoe. Algumas vezes já, né, Wendel? Está conosco, quarta vez, Wendel. Pastor Araújo, irmã Mara, né, conosco aqui, segunda vez, Deus abençoe, é um prazer tê-los conosco, né? Convidados aqui do pastor Rafael Cabral também, é um prazer muito grande conhecê-los, tê-los conosco. Paulo também, Deus abençoe. Primeira vez, Paulo, terceira vez, olha aí a máscara, engana a gente, né? Seja bem-vindo, Paulo. Cissa, né? É de casa, né? Cissa, cadê a Cissa? Ali, manda. Edilza, Deus abençoe. Edilza, Fabiana, Ananda e várias pessoas. Deus abençoe. Não sei se estou esquecendo mais alguém que não deu o nome. Débora está aqui, né, Débora? Débora, seja bem-vinda, Débora. Mais alguém? Aqui, né? Daniel e Leonardo. Deus abençoe sua vida também, viu, Leonardo? Eu creio que só, né, irmãos? Você pode dar glória a Deus por essas vidas aí? Nós nos alegramos realmente muito de tê-los conosco. Eu não consigo imaginar minha vida sem a igreja, irmãos. Eu não consigo imaginar minha vida sem o povo de Deus. Eu não consigo imaginar minha vida sem nos reunirmos para adorar o Senhor. Eu creio que você também não. Por isso nós nos alegramos em poder estar aqui nessa noite. Nessa noite, irmãos, nós queremos falar sobre... vou falar sobre o objetivo da nossa palavra nessa noite. Eu creio que o Senhor deseja ser aquele que conduz a nossa vida, aquele que nos direciona, aquele que nos preenche, aquele que nos satisfaz, aquele que cada vez mais ganha espaço na nossa vida, aquele Deus que cada vez faz mais sentido para nós. Não um Deus gelado, não um evangelho distante, incompatível com quem nós somos, que não conversa com a nossa vida hoje, que não faz sentido, mas um evangelho capaz de tomar a nossa vida, de nos arrebatar desse mundo, de dar sentido, sentido real, sentido eterno. O desejo do Senhor, irmãos, é realmente que nós possamos nos render a Ele e nos entregar a Ele cada vez mais. Mas infelizmente há uma grande disputa
pela nossa vida, pelo nosso coração. Há coisas que desejam ocupar um lugar do Altíssimo na nossa vida. Eu queria colocar aqui a primeira projeção para que a gente possa pensar e responder sobre ela. Aqui. Responda, preencha aí você, aí em voz baixa, o que é que te move? O que é que move a sua vida? Para que é que nós estamos vivendo, irmãos? Qual é o sentido da nossa vida? Por que é que fazemos o que fazemos? O que é que nos dá prazer? O que é que nós desejamos cada vez mais? O que é que move a nossa vida? É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O que é que te move? Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Atos capítulo 17. Atos 17. E nós vamos ler somente, por causa do tempo, o versículo 28 que está projetado aqui. Você pode abrir a Bíblia e conferir, ver se é isso mesmo, né? Como bom veriano aí, se é isso mesmo que está escrito. Mas nós vamos ler então o versículo 28 de Atos, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura, se você quiser ler comigo, você pode ler. Eu sei que a máscara atrapalha, né, irmão? Muitas vezes a gente faz um esforço tão grande para ver se a voz sai, mas se você quiser ler comigo, pode ficar à vontade, senão você pode acompanhar. Paulo está fazendo essa declaração: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa é a declaração do apóstolo Paulo à população de Atenas, aos filósofos, aos mestres do conhecimento. É essa declaração, usando uma declaração, essa declaração é uma declaração, uma citação de um dos poetas gregos. E Paulo usa essa declaração humanista, filosófica, poética do mundo do homem, para poder anunciar o motivo da sua própria existência e aquilo que o fazia ser quem ele era. Bem, o que é que nos move? A primeira coisa que nós podemos observar, eu queria que você acompanhasse comigo aqui nesse pouco tempo que nós temos, Atos 17, a partir do versículo 16, capítulo 17, versículo 16 até o 21, nós vamos observar que aquilo que nos move determina a nossa maneira de viver. Aquilo que nos move determina a nossa maneira de viver. Vamos repetir isso? Aquilo que nos move determina a nossa maneira de viver. Você concorda com essa declaração? Aquilo que nos move vai nos levar para lugares. Aquilo que nos move vai nos fazer tomar decisões. Aquilo que nos move vai nos fazer priorizar coisas. Aquilo que nos move vai trazer expectativas para nós. Aquilo que nos move vai ser perseguido por nós, mesmo diante dos obstáculos. Não vamos desistir, vamos continuar perseguindo, porque há algo nos movendo, há algo em nós, há algo dentro de nós, incomparável a qualquer coisa que esteja do lado de fora. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 17. Paulo está em Atenas. Paulo saiu de Tessalônica, porque houve uma turma quando ele estava pregando o Evangelho, porque muitas pessoas estavam crendo. A declaração no capítulo 17, versículo 6, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O Evangelho estava transformando a sociedade, o Evangelho estava libertando as pessoas, o Evangelho estava abrindo os olhos dos homens, o Evangelho estava
arrebatando o coração das pessoas, trazendo esperança, esperança eterna, esperança de um Deus vivo. E isso estava mexendo com a sociedade, a ponto de pessoas investirem contra Paulo, causando grande tumulto. Paulo tem que sair, vai para Bereia. Bereia, Paulo está de novo ali anunciando o Evangelho, e muitas pessoas estão começando a ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, e os de Tessalônica ouvindo que ele estava em Bereia, então eles vão para Bereia, tumultuar Bereia também, até o ponto de que Paulo tem que sair de Bereia e ser levado para Atenas, por causa do tumulto, por causa da confusão, por causa da oposição ao Evangelho sendo anunciado ali. E Atenas, todos nós sabemos, é o berço da filosofia, do conhecimento. Atenas é um lugar de influência. Atenas é um lugar de impacto na vida das pessoas, não só pela cultura, não só pelo ensino cultural, mas por aquilo que se vê, pela imponência da cidade, pelos números de deuses que haviam na cidade, pelas discussões que haviam sobre temas filosóficos públicos naquele lugar. Havia uma grande influência sobre aquela cidade, e certamente deve ser um lugar muito bonito. Quando nós olhamos de vez em quando algumas imagens da Grécia, temos o desejo de um dia conhecer aquele lugar tão lindo, né? Águas azuis e tantos pontos, lugares históricos. Paulo está nessa cidade, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava, quem é que Paulo estava esperando? Paulo estava esperando Silas e Timóteo, está no versículo 15, que ficaram ali em Bereia e iriam ter com Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Paulo estava causando uma grande mobilização na cidade, em que as pessoas estavam se reunindo para ouvir, para saber o que é que Paulo estava anunciando. Aquilo que nos move determina a nossa maneira de viver, porque fatalmente será aquilo que é mais importante para nós. Paulo estava num outro lugar, Paulo estava diante de uma cultura diferente, Paulo estava diante de uma forte influência humana, mas ele não se deixou ser dominado e influenciado por essa cultura, porque aquilo que movia a sua vida determinava quem ele era e como ele deveria agir. Quando nós temos algo nos movendo, esse algo predominantemente será visto na nossa vida. Não importa onde nós estamos, não importa como nós estamos, não importa a beleza do lugar, não importa aquilo que nos é oferecido, não importa aquilo que todo mundo está fazendo, não importa se a maioria vai para cá ou vai para lá, não importa, porque aquilo que nos move é maior do que aquilo que está acontecendo do lado de fora. E embora essas coisas sim tenham influência, essas coisas sim são vistas, ouvidas, e de alguma forma elas entram na nossa vida e fazem com que a gente fique pensando algumas coisas, mas ela não será capaz de desviar-nos do foco de quem nós somos. O ambiente, o pensamento, o costume, o modo comum de viver das pessoas ali em Atenas
não era suficiente para fazer com que Paulo se desviasse do seu foco, porque ele era movido pelo Senhor. Ele não se desviou do seu foco, ele tinha uma vida centralizada, balizada no Senhor. Foi isso que aconteceu com Paulo. Por quê, irmãos? Porque o que Paulo tinha era maior do que Atenas poderia oferecer. Porque a vida de satisfação na vida de Paulo era maior do que qualquer filósofo poderia oferecer e entregar a Paulo. O que ele tinha era maior, era mais importante, era mais poderoso, era mais pleno, fazia muito mais sentido do que qualquer outra coisa, que a soma de tudo aquilo que Atenas poderia oferecer. Então no versículo 6 nós vamos ver, irmãos, que Paulo, ele olha para aquela cidade, e ele não vê tanto a beleza, ele não vê tanto a cultura, ele não vê tanto os personagens famosos, os filósofos, ele não vê tanto a aglomeração de pessoas seguindo homens, mas ele está vendo a idolatria, ele está vendo um povo longe de Deus. E a palavra diz que ele se revoltava no seu coração, a sua alma estava angustiada, preocupada, incomodada, agitada, porque tem muita gente que não conhece o Senhor aqui nesse lugar. Então, aquilo que toma a vida de Paulo, irmãos, é a necessidade na vida das pessoas. Mais importante, não só para Paulo, mas para todos. O texto vai dizer que alguns dos filósofos, epicureus e estoicos estavam contendendo, discutindo com ele. E Paulo tinha tempo para todos eles. Paulo discutia com todos eles. Os epicureus eram aqueles que negavam a criação, o poder de Deus, que não havia um Deus criador de todas as coisas, não havia esse Deus sustentador de todas as coisas, todo-poderoso. O centro daquilo que eles criam era que o prazer do homem era aquilo que era maior que nós poderíamos ter nesse mundo, o prazer pelo prazer. Já os estoicos criam que Deus havia criado o universo, criam nesse Deus poderoso que tivesse criado todas as coisas, mas eles eram um pouco fatalistas, eles acreditavam que o destino estava estipulado para todas as pessoas, e inclusive Deus estava submisso e debaixo desse destino que já havia traçado. Então não havia muitas coisas que nós pudéssemos fazer. É por isso que Paulo vai falar o que ele vai falar um pouco mais à frente, negando exatamente essa filosofia incompatível com as Escrituras. Então, para Paulo, mais importante não era só aquilo que ele cria, mas aquilo que as pessoas criam. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: importante sou eu vou dar conta da minha vida, eu quero cuidar da minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas isso é um grande engano, irmãos. A gente não tem que ficar cuidando da vida das pessoas, se intrometendo na vida das pessoas, mas nós temos que olhar com um olhar espiritual para a vida das pessoas que estão em nossa volta. E Paulo fazia isso. O olhar de Paulo, o que movia Paulo, fazia ele ter um olhar muito mais do que um olhar cultural, mas um olhar espiritual. Irmãos, nós estamos em Atenas, nós estamos num mundo dominado, num mundo, irmãos, com muitas influências sobre nós. O nosso olhar deveria ser um olhar como Paulo, porque nós somos movidos pelo Senhor, Deus dos exércitos, nós somos movidos pela presença de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nós pertencemos a Ele, fomos comprados por Ele habita em nós, temos a Sua palavra, conhecemos a Sua palavra, sabemos o propósito da vida da igreja nessa terra. Deveríamos viver aquilo que Paulo está vivendo, deveríamos ser influência, deveríamos ter um olhar de compaixão para aquele que ainda está longe, perdido, embora nós achemos que ele sabe de muita coisa, embora ele seja um grande filósofo, embora ele seja um cidadão ateniense. Muitas vezes nós nos enganamos achando que as pessoas não precisam ouvir, porque elas têm muita cultura, porque elas têm muito poder, porque elas têm muito dinheiro, porque elas têm tudo aparentemente que precisam. Mas se não tem Jesus, irmãos, ainda falta o principal na sua vida. Paulo sabia, irmãos, que aquelas pessoas precisavam conhecer o Senhor. O mais importante nem sempre é o que todos estão falando, mas aquilo que nem todos ainda estão falando. Paulo não se deixou seduzir, irmãos, pela proposta humana, pela pregação humana, mas por aquilo que eles ainda não conheciam, que era o próprio Senhor Jesus. O texto vai dizer que quem é esse tagarela que está pregando coisas que nós não ainda, ele está pregando Jesus e a ressurreição, que
que mensagem é essa? Que ensino é esse que nós não conhecemos? Paulo sabia, irmãos, que ele tinha que anunciar o Evangelho. O mais importante na vida de alguém era ter essa declaração legitimada na vida das pessoas. É interessante, irmãos, o versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, Paulo tinha a vida de Paulo era tão legítima naquilo que o conduzia, o movia, que ele começou, irmãos, a influenciar a vida de todas as pessoas. E todas as pessoas começaram a falar exatamente o que Paulo estava anunciando e pregando. Irmãos, se nós somos movidos pelo Senhor, se o Senhor é aquele que nos move, certamente a nossa vida será uma vida que influenciará a vida das pessoas. Certamente, irmãos, aquilo que nos move determinará a nossa maneira de viver. Irmãos, por que essa mensagem é importante para nós hoje? Por quê, irmãos? Porque nós muitas vezes estamos esquecendo quem nós somos. Nós muitas vezes nos comportamos como turistas em Atenas, como pessoas que estão admirando a beleza desse mundo, como pessoas que estão satisfeitas com aquilo que essa cultura pode nos dar, os recursos, os prazeres que nós podemos ter. Mas Paulo, irmãos, ele sabia que a sua vida era uma vida que era movida pelo Senhor. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, irmãos, é que aquilo que nos move determinará o assunto principal do qual nós falamos. Não é assim? Você conhece alguém que está pensando em abrir um negócio? Do que é que ele fala? Só do negócio que ele quer abrir. Ele quer trocar o carro. Do que ele fala? As vantagens que o carro dele, que ele quer comprar agora, pode dar. Ele não quer esse carro, ele é econômico, 1 litro faz 200 quilômetros. Ele só vê vantagem, ele só vê coisas boas, porque é aquilo que está movendo ele. Ele quer viajar, ele quer mudar para outro país. O mundo inteiro, irmãos, não é, juntando tudo, todos os países, não é igual aquele país que eu quero ir. Porque aquilo que ocupa a sua mente e a sua boca começa a falar exatamente isso. É por isso, irmãos, que nós vemos aqui Paulo reunindo aquelas pessoas indo para Paulo, porque Paulo tem algo para falar, porque é isso que move a sua vida. Ele está cheio da presença de Deus, ele está cheio do conhecimento de Deus, ele está cheio daquilo que deve ser anunciado. A partir do versículo 22, nós vamos ver que então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O assunto mais importante, irmãos, da vida de Paulo era exatamente falar sobre esse Deus que os atenienses ainda não conheciam. Quando nós temos algo nos movendo, esse assunto sempre será o assunto principal da nossa vida. No final, no começo, nós vamos conseguir colocar o nosso assunto. Nós vamos querer colocar aquilo que nós cremos. Exatamente como se nada mais fizesse sentido a não ser aquilo que eu tenho que falar, aquilo que eu tenho que pregar. O assunto mais importante, irmãos, era exatamente descobrir a solução para um vácuo de necessidade que havia ali em Atenas. Os atenienses, irmãos, eles tinham um grande temor sobre a falta que eles poderiam cometer aos inúmeros deuses que eles cultuavam. Ainda mais se eles não soubessem que algum Deus tinha ficado de fora, e que eles não soubessem, e o medo dessa punição chegar até eles. Então, um altar ao Deus desconhecido, e assim ninguém vai ficar chateado com a gente. Paulo, passando por Atenas, ele vê aquela oportunidade. Sabe, irmãos, quando você é movido por alguma coisa, vamos pensar em alguém que está querendo montar um negócio. Irmãos, ele vê a necessidade, ele vê um vácuo, ele vê uma abertura, ele vê uma possibilidade, ele vê um potencial, ele vê, é aqui que eu tenho que entrar. Paulo, irmãos, ele tem esse olhar para a cultura, e ele vê, eu passando, vendo que vocês são extremamente religiosos, não tenho dúvida disso, mas eu vi um altar ao Deus desconhecido, pois é esse Deus que eu quero apresentar a vocês. Um Deus desconhecido, irmãos, um Deus desconhecido ainda hoje por muitas pessoas. E uma igreja, irmãos, que é movida pela presença de Deus, vive como Paulo, e ela sai por aí, e ela vê oportunidades, ela fala,
eu gostaria de falar para você sobre esse Deus que você ainda não conhece. Quem é esse Deus? Versículo 24 vai dizer que Ele é o Deus Criador. Não fomos nós que criamos a Deus, não foi filosofia, não foi o conhecimento humano. Deus não cabe dentro da concepção humana. O homem é incapaz de formular, de criar, de olhar para esse Deus revelando quem Ele é. Mas foi Ele que nos criou pelo seu poder soberano sobre nós. Versículo 24, depois você pode ler. Quem é Ele? Ele é o Deus autossuficiente. Autossuficiente, versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não somos nós, não é Ele que depende de nós, nós que dependemos dEle. Versículo 26. Ele é o Deus detentor de toda a proeminência sobre todos os povos. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele criou todas as raças, Ele criou todos os povos, inclusive os atenienses, inclusive os gregos, inclusive os filósofos, inclusive quem nós somos. E tudo foi criado com um propósito, e tudo está debaixo desse propósito, que é exatamente dar proeminência a Deus, exaltar e glorificar Deus, porque Ele é. Ele é o Deus detentor de toda a sabedoria. Versículo 27 e versículo 28. Esse altar que vocês não conhecem, desconhecido, é a maior testemunha de que a sua filosofia, de que o seu conhecimento é incapaz de revelar quem Deus é. Vocês estão atestando com esse altar ao Deus desconhecido que tudo que vocês conhecem não pode revelar quem Deus é, pois é esse Deus que eu quero revelar a você hoje, é esse Deus que eu quero falar sobre você. Ele é o Deus incomparável em poder e glória. Versículo 29 vai dizer assim: sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. É impossível imaginar um Deus feito pelas nossas próprias mãos. É impossível entender e compreender a grandeza, o poder, a majestade de um Deus feita pela imaginação humana e feita com objetos que foram criados, por mais que sejam preciosos. E aqui, quando Paulo fala isso, ele se refere a tantos deuses que haviam em Atenas. Havia uma escultura colossal de aproximadamente 13 metros de um Deus chamado Zeus, sentado, em grande parte coberto de ouro. Paulo está falando aí como é que a gente vai limitar esse Deus feito por mãos humanas, feito de metal, feito de pedras preciosas, ou feito de prata, ou feito de pedra, como as esculturas dessa cidade. Ele é o Deus que se chama, é o Deus que chama todos os homens ao arrependimento. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte façam o que, irmãos? Se arrependam. Quem é esse Deus desconhecido? É um Deus que quer trazer o homem ao arrependimento, ao conhecimento, para perto dele. É um Deus que quer mover todos os homens, inclusive os atenienses. É um Deus que quer ser Salvador, quer ser Senhor, quer habitar na vida do grego, na vida daquele que ainda não conhece. É um Deus, irmãos, que é reto juiz sobre a vida de todos os homens. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Juízo, um Deus de juízo. Qual tem sido, irmãos, o assunto central da nossa vida? Do que é que a nossa boca mais tem falado? Quando nós consideramos, irmãos, nossos irmãos em Cristo, quais têm sido, irmãos, as nossas conversas? Quando você termina de conversar com alguém que você conhece, que ama a Deus, você sai de lá com vontade de fazer o quê? Ganhar alguém para Cristo? Começar a orar por alguém? Começar a
ter contato com essa pessoa, começar a olhar as oportunidades que você tem para que essa pessoa seja salva? Ou você vai no embalo de Atenas, ou você começa a discutir filosofia e ir para as praças para poder, de repente, expor aquilo que você pensa. Em terceiro e último lugar, irmãos, aquilo que nos move determina o impacto na vida das pessoas. O que é que vai acontecer na vida das pessoas? Versículo 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Alguns escarneceram, alguns desprezaram e outros falaram assim: olha, fica para depois, fica para uma outra ocasião. Versículo 33, a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Paulo deixou que eles tivessem a oportunidade de pensar sobre aquilo que eles tinham ouvido. E o versículo 34 vai dizer que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros irmãos. Não foi muita gente, não foi uma multidão que aceitou o Evangelho, mas aqui no meio, em Atenas, no meio daquelas pessoas, houve algumas pessoas que entregaram sua vida ao Senhor. O nome dessas pessoas é citado muito provavelmente pela influência que ela tinha na cidade, por ser reconhecido talvez pela sua posição de liderança, tanto Dionísio como Dâmaris, e outras pessoas que aceitaram. Na realidade, o texto vai dizer que outras pessoas se agregaram e creram, passaram a fazer parte da comunidade, passaram a fazer parte da igreja, passaram a fazer parte daqueles que aceitaram o Evangelho. Aquilo que nos move pode causar impacto na vida de muitas pessoas. A grande pergunta é: o que é que nos move? O que é que tem movido a vida da igreja nesses dias, meus irmãos? O que é que tem movido a vida de nós, Pinimurumbi? Atrás do que nós temos corrido, irmãos, a nossa vida inteira? Do que é que nós estamos preenchendo a nossa vida? Porque dependendo daquilo que nos move, irmãos, esse vai ser o impacto que nós vamos fazer no mundo. Que impacto espiritual, irmãos, nós estamos fazendo? O que é que nos move determinará a nossa maneira de viver. O assunto predominante da nossa vida. Aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos, em todas as oportunidades, irmãos, colocar para as pessoas. Aquilo que nos move determinará o impacto transformador na vida das pessoas. Em São José dos Campos, há Dionísios que precisam conhecer Jesus, há Dâmaris que precisam conhecer Jesus, há muitos outros que irão crer ao ouvir a pregação do Evangelho. E nós cremos, irmãos, que nós precisamos ser uma igreja movida pelo Senhor, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja que espera no Senhor, uma igreja que crê no poder de Deus, uma igreja que se satisfaz no Senhor, uma igreja, irmãos, que deseja anunciar essa satisfação para outras pessoas. Irmãos, o Evangelho não pode ser uma tragédia na nossa vida, o Evangelho não pode ser um peso, o Evangelho não pode ser uma agonia, o Evangelho não pode ser uma imposição, o Evangelho não pode ser uma prestação de contas a homens. Irmãos, o Evangelho deve ser a resposta do homem a Deus, e o prazer, irmãos, a alegria de poder saber que o Senhor perdoou todos os nossos pecados, de que há salvação em Cristo Jesus, de que nós podemos ter a vida eterna, de que nós somos agora, irmãos, um reino de sacerdotes nesse lugar, e que o Senhor deseja usar a nossa vida. A nossa oração, irmãos, é que nós, no nosso tempo, possamos ser movidos pelo Senhor, e possamos declarar, como nós falamos no começo. Deixa eu ver se eu consigo projetar de novo aqui. O primeiro versículo nós lemos, lá no versículo 28, que diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Quando isso for realidade na nossa vida, certamente as pessoas à nossa volta terão a oportunidade
de conhecer a Jesus. Eu fico muito feliz, irmãos, de poder fazer parte de uma igreja que tem crescido nesse modo de viver, nesse entendimento espiritual de que o Senhor deseja transformar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, pela tua palavra, por saber, Deus, que nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor nos chama a um compromisso com o Senhor. Um compromisso, Senhor, de prazer, de viver contigo e de ter essa identidade com o Senhor. De poder declarar que nós nos movemos do Senhor, é o Senhor que nos move. A tua palavra, a tua vontade, o teu querer, a tua presença. Aquilo que nós temos aprendido na tua palavra é aquilo que sustenta a nossa vida, aquilo que nos faz voltar aqui. Nós não estamos aqui por uma obrigação, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, amamos a tua palavra e somos gratos porque o Senhor um dia, ó Pai, derramou o seu sangue para perdoar de todos os nossos pecados. Te agradecemos, Deus, por cada vida que presente, mas sabemos, ó Pai, que há muitas vidas ainda que não te conhecem. Então, Deus, nos abençoa, nos usa, Deus, ó Pai, que nós possamos ser, ó Pai, uma igreja cada dia mais movida pelo Senhor, para que muitas pessoas possam vir a te conhecer. Ó Pai, é essa oração que nós fazemos, é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Bem, nós temos sido muito abençoados pelo Senhor, com grandes oportunidades de poder servir ao nosso Deus. E uma das maneiras que nós temos tido essa oportunidade é o certificado. Vocês vão ficar aqui um pouquinho longe um de cada um, tá bom? Para a gente poder não ter esse contato muito próximo, mas nós vamos ver os nomes das pessoas. Não vou enxergar. Aqui vou enxergar. Antônio Deladé. Alguém conhece o Antônio Deladé, irmãos? Toninho, nosso irmão Toninho. Carolina Emídio. Irmã Cissa Carvalho. Wanderson Maximiliano. Helenice e Fabiana. Vou convidar essas pessoas para vir à frente aqui. Distância um pouquinho do outro, tá bom? Então, nosso irmão Antônio Deladé, Carolina, Lídio, Cissa Carvalho, Fabiana Campos, Wanderson Martins. Esses irmãos tiveram, a gente está fazendo também pela internet, toda segunda-feira, foi um grande desafio, né? Mas eu creio que foi abençoado. Os irmãos foram abençoados nesse tempo que a gente passou juntos. Creio que nós crescemos na fé e cremos que cresceremos ainda mais e que muitas vidas serão abençoadas através da vida dos nossos irmãos e através da vida dessa igreja. E nós queremos agradecer muito a Deus, irmãos, por essa disposição. Quando nós participamos da escola bíblica dominical, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós ingressamos no seminário, como nós estamos preparando-nos para servir de alguma forma ao Senhor, nós estamos obedecendo, nós estamos sendo movidos pelo Senhor. E nós agradecemos a Deus, porque nós vemos que Deus moveu a vida dos irmãos para poder participar conosco. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, que nessa noite, Deus, estão aqui, Deus, Pai, diante da tua igreja, sendo gratos ao Senhor, porque o Senhor permitiu que durante essas últimas 7 semanas, Deus, nós tivéssemos encontros, Pai, para estudar a tua palavra, para aprender mais do Senhor. Nós, Pai, queremos, Pai, não somente conhecer a tua palavra, nós queremos ser movidos por essa palavra. A nossa oração, Deus, é que o Senhor tome a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. E que a vida de cada um deles, Deus, possa ser um instrumento de bênção nas tuas mãos, para alcançar e abençoar a vida de outras pessoas. Então, Pai,
que a qualquer dia desse nós possamos ver outras pessoas, ó Pai, adentrando esse lugar, porque o Senhor tem usado a vida dos nossos irmãos para falar do teu grande amor. Ó Pai, que a tua igreja seja uma igreja movida pela tua presença e pela tua vontade. É a oração que nós fazemos e é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos louvar o Senhor com o nosso irmão Heber e depois estaremos orando e encerrando esse. Quantos músicos chegam aqui? Bom, o pastor está entregando o certificado para esse grupo que encerrou, mas nós estamos com um grupo em andamento e amanhã é o terceiro encontro. Cerca de 15 irmãos participando desse Lidere 2 também. Muito mais do que conhecer Bíblia, porque você já faz isso no EBD, nos cultos de oração e nos cultos do domingo à noite. Os cursos do CCM é treinamento para evangelização, liderança de grupos, liderança da igreja, ter propósito na vida, ter foco em Deus e nas coisas de Deus. Os irmãos que estiveram na sexta-feira conosco já ouviram algo diferente, nos colocou na parede. A pergunta é: o que eu quero ser na minha vida? Mudando essa pergunta, o que Deus quer que eu seja? Quais são os meus sonhos? Quais são os sonhos de Deus para mim? O que Ele quer, o que é que eu quero realizar? O que Ele quer que eu realize? Meu irmão, esses cursos não são apenas um tempo de perdido aqui de estudos que você já conhece, são coisas completamente diferentes. Resgatando a essência do cristianismo, do evangelho, da igreja de Atos, tudo aquilo que é importante para nós vivermos nos nossos dias. Eu te exorto, com amor, a entrar nesse grupo, a se mover, a sair também do seu lugar. Fique em pé, a gente vai cantar o último cântico. Que o fogo de Deus tome conta também da tua vida, do teu coração, da tua mente, do teu corpo inteiro. É o nosso desejo. Derrama
no poder do Evangelho. Não é apenas que faz barulho, não é apenas que pessoas choram dentro dela, ou que caem no chão, mas que pregam Jesus, que pregam o Evangelho que transforma, que pregam o Evangelho que salva, que liberta. Então essa é a nossa oração, e façamos essa oração, meus irmãos, hoje mais do que nunca, nos nossos dias também mais do que nunca. Diga isso, vamos cantar, venha acende em nós. Venha acende em nós, Senhor, venha acende em nós, Senhor, venha acende em nós, amor pelo teu nome. Venha acende em nós, Senhor, acende, Senhor, a chama, acende a chama do amor, acende a chama do teu poder em nós. Aleluia, glória a Deus, mais uma vez. Venha acende em nós, Senhor, venha acende em nós, Senhor, venha acende em nós, amor pelo teu nome. Fogo de Deus acende em nós, amor pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós, em cada coração aqui, sim, Senhor, em cada um de nós aqui. Acende em nós o teu fogo, o teu poder. Amém. Nós estamos encerrando esse culto de adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer muito a sua presença conosco. Chegou depois ali, né, o Paulo e a Carol, né? Deus abençoe também a vida de vocês, são muito bem-vindos, segunda vez conosco, né? São muito bem-vindos. Nós agradecemos a Deus pela sua presença, que essa semana seja uma semana muito abençoada na sua vida, que o Senhor seja aquele que vai mover a nossa vida nessa semana, e que nós possamos ter olhos, irmãos, para aqueles que ainda precisam conhecer ao Senhor. Não vamos permitir, irmãos, que a nossa vida seja conduzida por outra coisa, a não ser a vontade do Senhor e o querer do Senhor sobre o nosso viver. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de podermos ouvir a tua palavra, de podermos cultuar o teu nome juntos. Agora, quando vamos para casa, Deus, nos despeça debaixo das tuas mãos de poder, da tua graça, da tua paz. Nos livra de todo o mal, Pai, e usa a nossa vida para a tua honra e para a tua glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre, quando toda a igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Os irmãos podem se assentar.